Abrir as nossas Bíblias aí em Romanos. Então vamos lá. O que é que nós vimos aqui? Primeiro, a carta aos Romanos, como eu disse para vocês, é mais do que uma carta. Ela é uma espécie de tratado, porque Paulo queria que a igreja de Roma, que ele não conhecia e que ele não havia organizado, conhecesse o que ele pensava, isso. E para que assim, obrigado, viu, Jorge? E assim ele queria, com a igreja de Roma conhecendo a sua mensagem e o que ele pregava, um apoio para chegar à Espanha, que era o local para onde ele queria ir, tá bem? Então o que você tem aí agora é o mapa que a gente está seguindo, tá bem? Então a carta aos Romanos é isso aí. Ela tem esses temas, dividida nesses capítulos. Cada capítulo desse é um tema do qual a carta trata. E nós, hoje, estamos encerrando o que a gente chama ali de prólogo, que é do capítulo 1, versículo 1 até o verso 17, que é a abertura que Paulo faz, as primeiras palavras de Paulo, como a gente já viu. Então ele faz uma saudação inicial, depois ele fala sobre ele. O nosso último estudo, quando a gente esteve aqui junto pela última vez, foi para acompanhar Paulo falando sobre ele mesmo, e se apresentando como apóstolo, etc. Então nós dissemos que ele é o mensageiro com uma mensagem. A mensagem que Paulo prega está resumida nos versos 16 e 17, que são os dois versículos que nós vamos tratar agora, ainda dentro dessa parte do prólogo. Então, com esses versículos, a gente fecha essa parte do prólogo da carta, e aí a gente, na próxima quarta-feira, não. Porque eu viajo segunda-feira e só retorno depois do carnaval. Mas depois da minha volta, na outra quarta-feira, depois da quarta-feira de cinzas, porque na quarta-feira de cinzas não haverá encontro de comunhão, aí a gente já vai entrar ali no primeiro capítulo da carta, no primeiro tema da carta. Mas vejam bem, esses dois versículos que estão aí, 16 e 17, são o resumo da mensagem que Paulo prega, o que é o Evangelho para o apóstolo Paulo. Como ele entende o Evangelho. Ele já tinha dito alguma coisa no versículo 4, no versículo 3, no versículo 4, uma espécie de síntese, mas aqui se tornou um resumo clássico da mensagem do Evangelho. Foi lendo aqui esse versículo 16 e 17 que Martinho Lutero entendeu qual era a essência do Evangelho e começou a Reforma Protestante. Foi lendo isso aqui que John Wesley começou o movimento de avivamento na Inglaterra, que resultou na Igreja Metodista. Foi lendo isso aqui que Jonathan Edwards começou o avivamento nos Estados Unidos e fez um dos maiores movimentos avivamentalistas dos Estados Unidos. Foi lendo isso aqui que Agostinho de Hipona entendeu o que era a graça e qual era o lugar que a graça ocupava na redenção dos pecadores. Então esses dois versículos acabaram sendo o João 3,16 de Romanos, tá bem? Romanos 1, 16, 17 equivale ao que é o João 3,16 para a Bíblia. Então o que é que ele diz aqui? Já conheciam esses versículos? Alguns sabem até de cor isso, né? Não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Nas versões mais antigas diz de fé em fé, que era uma expressão idiomática no grego, mas cuja tradução mais clara seria essa: fé do princípio até o fim, fé do início até a fé do fim. Como está escrito, o justo viverá pela fé, que é uma referência
a profecia de Abacuque. Daqui a pouco a gente chega lá. Muito bem. O que é que Paulo está dizendo aí? O que a palavra evangelho significa? Boas novas. Lindo, bonito isso. Agora, boas novas significa o quê? O que é que significa boas novas? Novidade o quê? Boas novas significa novidades o quê? Boas, né? Alegres. É isso? Boas notícias. Você tem dois tipos de notícia. Quais são eles? A boa e a ruim. Normalmente, qual é a notícia que você ouve no Jornal Nacional? A ruim. Normalmente é a ruim. Não é? Notícia boa, sim, raramente. Né? A montagem é interessante porque eles fazem o seguinte. Normalmente deixa essas notícias boas no final, que é para o povo não sair revoltado, tão revoltado a ponto de sair quebrando tudo. Então, eles botam assim as notícias ruins ali, depois de mostrar tudo que está ruim, aí termina com uma última notícia. O Flamengo ganhou de 3-0, pronto. Aí o pessoal esquece tudo que é ruim e só lembra da vitória do Flamengo. Bom, boas notícias, quer dizer, aquelas notícias que no contexto ali vêm trazer uma luz, vêm trazer uma esperança. A ideia de evangelho é exatamente essa. A palavra evangelho nem era usada no ambiente sagrado, no ambiente religioso. Ela era uma palavra comum. Um mensageiro, quando trazia uma mensagem acabou a guerra, pronto, era evangelho. É aniversário do imperador, é evangelho. Evangelho era qualquer notícia boa. A palavra não era uma palavra do âmbito religioso, ela era uma palavra do âmbito comum. Mas acabou sendo usada pelos autores do Novo Testamento e se referindo de modo específico à mensagem de Jesus Cristo, ao próprio Jesus, o que ele fez, e à proclamação e ao ensino dessa mensagem. Então, o evangelho acabou sendo isso. Por isso que o evangelho de Marcos começa dizendo ali, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quer dizer, Jesus era a boa nova, o que ele ensinou era boa nova, o que ele fez era boa nova, tudo era boa notícia, tudo é evangelho. Então, Paulo usa duas vezes a palavra evangelho aí. Né? Ele diz, não me envergonhe do evangelho, e o evangelho é o poder de Deus, etc. E tal. Bom, então vamos ver o que Paulo está dizendo aí para a gente entender bem o que é evangelho para Paulo, no sentido de entendermos o que ele vai dizer depois, tá certo? Vamos lá. É isso? Não. Ok. Esse 1,8 não tem nada a ver, na verdade é 1,16. Então, são três coisas que ele diz que é o evangelho aí. Ele diz que o poder de Deus para a salvação de quem crê, no sentido de que, em primeiro lugar, é poder e não só intenção. Sabe a diferença? Você pode querer muito uma coisa, mas não tem poder para fazer. Certo? Quando Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê, a primeira coisa que ele está dizendo é que Deus quis e Deus fez, porque ele podia. O poder de Deus para salvar, porque ele quis salvar e ele pôde salvar. A gente está cercado de coisas que a gente gostaria de fazer, mas não faz porque não temos poder para fazer. Agora, Deus quis e tinha poder para fazer. Ele pôde fazer. Ele conseguiu fazer. Não ficou só na boa intenção de Deus. A salvação não é
uma expectativa de Deus, é uma realização de Deus. Então o Evangelho, ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus, no sentido de Deus ter querido e feito. Por que ele está defendendo o fato de não se envergonhar do Evangelho? Porque era uma mensagem vergonhosa. Para os parâmetros, quer ver só, por exemplo, para os parâmetros judaicos, era vergonhoso. Porque o Messias que eles esperavam era um Messias glorioso, que viria para reinar, para estabelecer o reino de Israel. Agora vem dizer que o Messias é um carpinteiro, que foi acusado de herege e que foi crucificado. Podia se envergonhar, e muita gente se envergonhava desse tipo de... Que mestre é esse? Então, no âmbito judeu. No âmbito grego, era pior ainda, porque os deuses gregos, normalmente, já ouviu falar de Hércules, já ouviu falar de Zeus, né? Já ouviu falar de Thor? Thor, então, é aquele do martelo. Nenhum deus grego está aí para brincadeira. Os deuses gregos, eles vêm para sair ganhando. Não são deuses derrotados. Agora, o Deus dos cristãos é um Deus derrotado, porque ele foi crucificado, foi julgado, foi escoteado. Então, era uma vergonha falar no Evangelho de um Deus que saiu derrotado. No ambiente filosófico, intelectual, era outra vergonha, porque os filósofos lá do Areópago, por exemplo, onde Paulo foi pregar, o texto de Atos 16 diz que você tinha filósofos estoicos e filósofos epicureus. Cada uma dessas correntes com suas peculiaridades. Eles iam lá para ficar debatendo o sentido da vida, o sentido da existência. E Paulo chega lá falando do Deus desconhecido e tal e coisa. Eles eram tão ignorantes quanto esse negócio que ele falou em Jesus e ressurreição, eles pensavam que era um casal de deuses, Jesus e a ressurreição. Entendeu? Tal era a total incompreensão sobre isso aí. Então, o que é que Paulo escreve lá aos Coríntios? Eu não fui a vocês com palavras de sabedoria, mas com palavras de poder. É a primeira coisa, que é Corinto era uma cidade onde havia uma intelectualidade grande, era uma cidade grega, perto de Atenas, com uma influência muito grande da filosofia grega. Então os membros da igreja de Corinto às vezes tinham vergonha de algumas coisas, para não serem ridicularizados. Por isso que Paulo começa a carta de Corinto dizendo, não se envergonhem não, eu mesmo fui a vocês com mensagem de poder, eu não fui a vocês com mensagem de sabedoria. Então ele não se envergonha porque esse poder de Deus salva, mas salva não só uma questão de intenção, salva porque ele pode salvar, ele podia salvar. É um poder, ele diz, para salvar quem crê nesse poder. Então não é também qualquer um que pode ser salvo por ele. É pela fé que ele é salvo. Ele vai desenvolver essa questão da justificação pela fé e não pelas obras em todo o restante dos capítulos 3, 4 e 5 e 6. Que a gente vai ver depois como é que ele desenvolve essa ideia. Mas aqui fica muito claro que é o poder de Deus para salvar, mas não salva alheio à resposta do ser humano. E qual é a resposta do ser humano? Fé. Aceitação dessa salvação. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele acrescenta, tanto de judeus quanto de gregos ou gentios, isto é, a despeito do fato dos judeus acharem que a mensagem era para eles, exclusiva, durante muito tempo pensaram isso, Paulo insistia que a mensagem é universal. A mensagem é para todos, para os judeus e para os gregos. Por que ele dizia isso? Porque a gente já viu que a igreja de Roma tinha tanto judeus quanto gregos, e havia lá uma certa rixa entre eles. Os judeus valorizando mais a lei do que a graça. E os gregos, de certa forma,
que não aceitavam aquela questão de serem circuncidados, terem que guardar o sábado, não se viam obrigados a isso. Então havia uma certa rixa entre eles. Bom, Paulo então está dizendo que o evangelho é tanto para um quanto para o outro. Então aí nós temos 3 coisas sobre o evangelho que são importantíssimas. Primeiro, Deus quis nos salvar e pôde. Ele podia nos salvar. Paulo vai explicar como aconteceu isso, como é que se dá a justificação do pecador pelo poder de Deus. Segundo, entretanto, ele pode salvar, mas uma coisa ele não pode. É obrigar a pessoa a ser salva. A criação do ser humano, a imagem que o ser humano tem de Deus, é esse livre-arbítrio, é o poder de escolha. Vocês já escutaram aquela pergunta, que de vez em quando alguém levanta essa pergunta e diz assim: se Deus sabia que o homem ia pecar, já ouviram isso? Eu também. 33 anos de pastorado ouvindo. Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Deus criou o homem? Criou o homem porque ele queria criar o homem. Ele não queria criar uma máquina. Sabe? Então é como se ele estivesse pensando: eu vou criar alguém à minha imagem. Agora, para ser a minha imagem, vai ter que ter o poder de escolher. Vai ter que ser livre. Não pode ser alguém só motivado por instinto. Não pode ser alguém que seja programado para nunca errar. Uma coisa programada para não errar, não é uma imagem de Deus, não é um ser humano, não tem liberdade. Os anjos foram programados para serem anjos. Os anjos foram programados para fazer aquilo que eles fazem. O ser humano não. O ser humano é imagem de Deus. Aí vem a pergunta, sim, mas se eu vou fazer alguém a minha imagem, com a possibilidade de errar, o que é que garante que ele não vai errar? Nada garante. Eu assumo esse risco. Eu nunca vi ninguém desistir de ter filho por causa da possibilidade de que esse filho pudesse morrer na infância ou na juventude. Já viram alguém? Alguém dizer: não vou engravidar porque eu não sei o que vai ser dessa criança, não sei se ele vai morrer, não sei se vai ser um criminoso. Eu nunca vi ninguém desistir de ter um filho pela possibilidade do filho se tornar um criminoso. Não faz parte desse raciocínio. Eu quero ter um filho. Agora, ele vai ser uma máquina? Não vai. Lá pelas tantas, ele pode se tornar um criminoso? Pode. Pode ter uma doença grave e morrer na adolescência ainda? Pode acontecer. Mas a partir do momento em que eu decido ter um filho, eu estou fazendo o quê? Assumindo todas essas possibilidades de que isso aconteça. Assumindo o risco. Não explica, mas é mais ou menos isso aí que acontece. Deus criou um ser à sua imagem e semelhança. Havia a possibilidade dele pecar? Havia. Mas se ele fizesse qualquer coisa sem a possibilidade de pecar, não seria um ser livre como o ser que ele queria. Ele queria um ser que o amasse voluntariamente. Ele queria um ser que preferisse estar com ele do que não estar. Mas por livre e espontânea vontade. E não por ter sido programado para isso. Então é isso. Então, o evangelho é para a pessoa escolher crer porque quer. Não é para impor algo à pessoa. E por fim, é para todos. Para que todos possam conhecer a mensagem do evangelho. O verso seguinte, que é o verso 17. O que ele diz aí no verso 17? Que esse evangelho é o quê? Como é que ele funciona? Como é o mecanismo? De fé em fé. Mas leia o versículo todo.
Vamos lá, o que é que diz? Verso 17 todo. No Evangelho, a gente, para ser salvo, para ter o perdão de Deus, para ter comunhão com Deus, tem que ser transformado em justo. O Evangelho revela a justiça de Deus aplicada à pessoa. Aqui está começando o que ele vai desenvolver depois, que é a questão da justificação pela fé, que é o pensamento central da salvação. Por sermos pecadores, nós não temos direito de ter comunhão com Deus, nem de estarmos diante dele. Deus precisa resolver esse problema. Precisava resolver isso. Não é uma questão de faz de conta que não aconteceu nada, porque a justiça de Deus não permite isso. Diante do pecado, a justiça de Deus não permite esse tipo de coisa. Tá bom, tudo bem, faz de conta que não aconteceu nada. Faz de conta que não aconteceu nada, coisa nenhuma, aconteceu. É pecado. O pecado, na justiça de Deus, precisa de condenação. Não tinha como resolver o problema do ser humano sem que o pecado fosse condenado, sem que o pecador pagasse. Aí o que acontece? Acontece que então o Senhor Jesus Cristo veio, assumiu a nossa culpa, pagou o nosso pecado, e aí isso serve como justificação, nos torna justos. Tudo isso aí a gente vai ver como é que Paulo explica o funcionamento disso lá pela frente. Mas, essencialmente, a justiça de Deus é atribuída ao pecador por meio do que Jesus Cristo fez. Isto é, Deus é justo, nós somos injustos. Mas essa justiça de Deus é atribuída a nós através de Cristo, como se Cristo, com o que Ele fez por nós, nos cobrisse com o manto da justiça de Deus. Está aqui coberto, não tem mais perigo. Porque diante dos olhos de Deus agora, você é justo. Você não é justo. Você não é justo. Mas eu cobri você com a justiça. Então você é justo. Mas você não é justo, você é pecadora. Mas só é justo porque está com a justiça, com o manto da justiça de Deus cobrindo você. É a mesma coisa do crachá. O mecanismo é semelhante. Você não pode entrar nesse prédio. Eu não posso. Você não pode entrar. É proibida a sua entrada aqui. Tá bem, eu não posso. Aí vou lá, alguém coloca em mim um crachá, com um símbolo, com algumas informações, com meu nome, com minha foto, coloca em mim o crachá. Aí quando eu vou tentar entrar, aí eu posso. Mas eu não poderia. Eu por mim mesmo, não poderia. Eu, por mim mesmo, chegando lá, bom dia, tudo bem? Vou entrando? Não, bom dia coisa nenhuma, vem para cá. Eu por mim mesmo não posso. Quem está me colocando lá dentro? Sou eu ou é o crachá que eu estou usando? É o crachá. Se tirar o meu crachá, eu não entro. Não tem como. Então é a mesma coisa. Eu não posso ter comunhão com Deus, mas com o manto da justiça, me dada aí a partir daí, Deus começa a me tratar como um justo. Mas não porque eu seja justo, e sim porque eu fui justificado. Cristo veio e me colocou o crachá. Agora você entra. Esse crachá aqui tem minha assinatura. E nessa assinatura, vai mostrando minha assinatura, que nessa assinatura ninguém te para. Ninguém te para. A assinatura lá. Eu já contei isso aqui. Eu lembro quando eu era seminarista, uma vez eu fui num lugar lá, camarada conversando comigo. De vez em quando ele parava de conversar, vinha um funcionário, um secretário, botava para ele lá um cheque, e era um valor alto, não era, seria mais ou menos hoje, 300 mil reais, ele assinava, aí saía o cheque. Aí chegava um outro cheque lá, 50 mil reais, ele assinava, saía o cheque.
R$350 mil, ele assinava, no espaço da nossa conversa ali de uns 15, 20 minutos, ele assinou uns 15 cheques, tudo assim, valor. Eu estava quase dando um cheque meu para ele assinar, para ver se acontecia alguma coisa ali. Mas era assinatura, entende? Era assinatura. Se eu pegasse um cheque daquele e botasse a minha assinatura, não ia valer nada. É a assinatura que valia. O que faz com que aquele cheque fosse pago, o que fez com que aquele cheque fosse pago, era a assinatura. É o crachá. É o manto da justiça. É isso que Paulo está dizendo. A justiça de Deus é atribuída a nós. E de que maneira? Ela vem pela fé. Não é porque nós fazemos alguma coisa. E nem porque nós merecemos. Mas porque a gente, pela fé, se apropria dos merecimentos de Jesus e do que Jesus Cristo fez. E aí ele usa essa expressão que aparece no profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4. O justo viverá pela fé. O que estava acontecendo lá? Abacuque estava reclamando da rebeldia do povo de Israel. Esse povo não tem jeito, olha o que faz, e não sei o quê, e não me ouvem, e eu estou pregando e não me ouvem e tal. Aí Deus diz assim, então tá bem, não se preocupe, o castigo desse povo está chegando. Vem um exército do norte, que era o exército dos babilônicos, e irá invadir e terminar com tudo, e levá-los cativos. Aí Abacuque falou, poxa, mas um exército de babilônios. Aí ele começa a chorar por causa do castigo que o povo vai ter. Ele começa a se queixar do castigo que o povo vai ter. Aí Deus diz para ele, não se preocupe. O justo viverá pela fé. Aquele que for justo será preservado. Mas era mais ou menos a conversa de Abraão com Deus, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Que Abraão começa perguntando, se tiver 50 justos lá, aí Deus diz, se tiver 50 justos eu não destruirei. E se tiver 40? Se tiver 40, não destruirei. E se tiver 30? E se tiver 20? Não destruirei. Se tiver 10, não destruirei. Não tinha ninguém. As negociações de Abraão não estavam dando certo, porque não tinha ninguém. Era mais ou menos isso que Deus estava fazendo com Abacuque. Não se preocupe, se tiver alguém justo lá, vai ser salvo pela confiança dele. E a gente viu que não tinha, porque os babilônios chegaram mesmo, arrasaram tudo, levaram todo mundo para o cativeiro, e etc. e tal. Mas Paulo pega esse versículo e diz, olha, o que Abacuque falou lá, foi cumprido em Cristo. O que não aconteceu lá, aconteceu aqui. O que não pôde ser feito lá, pôde ser feito aqui. Por quê? Porque aqui Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Aqui Jesus conseguiu com que o justo vivesse pela fé. Aqui o justo conseguiu que pela sua confiança ele fosse justificado. Então, Paulo usa um texto de Abacuque como se estivesse dizendo lá, o que Abacuque falou era só uma preparação para o que Cristo faria, como aliás o Antigo Testamento todo. O Antigo Testamento todo são as sombras, as figuras, as representações do que Cristo faria. A gente não pode ler o Antigo Testamento sem entender primeiro o que Cristo fez. Só quando a gente entende o que Cristo fez é que a gente consegue entender o Antigo Testamento. Então, a Bíblia é um livro diferente, que a gente começa a ler do fim para o começo. Não começa a ler do começo para o fim, senão não entende nada. A gente primeiro tem que entender o Evangelho. E aí, depois que entender o Evangelho, a gente entende tudo que está no Antigo Testamento. Por que a lei? Paulo vai explicar aqui na carta aos Romanos, por que a lei? Porque os profetas, porque aqueles sacrifícios todos com animais, aquelas mortes, porque o templo, porque o tabernáculo, aí a gente começa a entender tudo. Aí você passeia de camisola pelo Antigo Testamento, porque aí fica tudo muito claro, sabe? Aí não tem como, porque entendendo a mensagem do Evangelho, todo o resto fica muito claro.
É isso que Paulo então está dizendo. Vocês entendem agora o que Abacuque quis dizer? Abacuque estava só antecipando o que aconteceria por causa do que Jesus Cristo fez por nós. Então é isso que Paulo está dizendo. Que o Evangelho e as boas novas para resolver isso. Que é o assunto nosso agora do restante do capítulo 1. Porque agora Paulo vai explicar por que é que nós precisamos da graça de Deus. Por que é que a gente precisa de justificação. Por que é que a gente precisa de salvação. Agora nós vamos, a partir do versículo 18, agora a gente vai começar a entrar no mar de lama da existência humana. O mar de lama da existência humana. O mar de lama do que é o ser humano. O que a queda fez com o ser humano, a gente começa a entrar agora. E Paulo quer isso mesmo. Vamos entrar nesse lamaçal todo para a gente ver do que é que Deus tira a gente. Mas antes disso, ele dá essa explicação sobre o que é o Evangelho. Bom, deixe-me fazer algumas referências aqui, algumas aplicações práticas sobre essas palavras de Paulo, nos versículos 16 e 17. Primeira coisa, como é que eu me sinto diante do Evangelho? Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus. E eu? E você? Você se sente constrangido com a mensagem do Evangelho? Você também acha que é o poder de Deus ou você tem vergonha? Você tem receio de ser ridicularizado? Você tem receio que zombem? Você se sente diminuído por crer na mensagem do Evangelho? Você acha que sistemas religiosos, alternativos, correntes filosóficas alternativas são melhores do que a mensagem do Evangelho? Você acha que a mensagem do Evangelho é tão irracional, que ela perde para qualquer tipo de argumentação? Como é que eu me sinto com a mensagem do Evangelho no lugar onde eu trabalho, com as pessoas com quem eu converso? É como se Paulo estivesse dizendo, quando a gente não entende o que o Evangelho fez, a gente tem vergonha mesmo, porque quando a gente não entende o que o Evangelho fez, é ridículo. A mensagem do Evangelho, sem a gente entender o que aconteceu ali, é ridículo. Mas quando a gente entende a queda e a graça, aí os olhos se abrem. E aí é como Lloyd Jones dizia, quando perguntaram para ele que ele tinha sido médico, ele foi médico até os 40 anos de idade, depois ele abandonou tudo para se tornar pregador, dos 40 anos em diante. Aos 40, a vida começa aos 40, com ele foi mais ou menos assim, porque até os 40 anos ele era um médico profissional, com seu trabalho de médico, tinha trabalhado na Primeira Guerra Mundial como médico e tal. Com 40 anos ele sentiu o chamado para ser pregador do Evangelho, e aí no final da sua vida, já com 80 e poucos anos, numa entrevista, a repórter perguntou para ele assim, e o que o senhor tem a dizer sobre o senhor ter abandonado a medicina para se tornar um pregador do Evangelho? Ele falou assim, mas eu não tenho vantagem nenhuma, porque eu não abandonei uma coisa boa em função de uma mais sofrida. Eu abandonei uma coisa boa por uma coisa muito melhor. Eu subi na vida, entende? Não foi uma descensão, foi uma ascensão. Porque não há nenhum privilégio maior para uma pessoa do que falar do Evangelho, do que anunciar o Evangelho. Então não abandonei nada. A gente às vezes não tem esse discurso, puxa, abandonou
uma profissão tão ilustre para se tornar pregador. Eu não abandonei nada, pelo contrário. Eu não perdi nada, eu ganhei. Não foi uma perda, foi um ganho. Paulo está dizendo mais ou menos isso. Ele está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque a mensagem que eu prego, ela é o poder de Deus para a salvação. E nós como é que nos sentimos? Aí a gente lembra lá das palavras do Senhor Jesus Cristo para os discípulos, quando ele disse assim, quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Mas quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Quando a gente entende o que Jesus fez e entende o conteúdo do Evangelho, a gente vê que não tem do que se envergonhar. Segunda coisa, se Paulo condiciona a salvação, a aceitação da justiça de Deus pela fé em Cristo, que direito nós temos de ficar cavando outras soluções? Nós vamos ver isso bem quando a gente passar agora para o versículo 18 em diante, aquela velha pergunta que o pessoal faz, e um índio lá na tribo, no fim do mundo, que nunca ouviu falar de Cristo, ele vai ser condenado? E Paulo... Vai. Se não passar por Cristo, vai. Porque a redenção está condicionada a Cristo. Quer ver 2 exemplos? Em Atos 16, quando Paulo chega para pregar o Evangelho a Lídia, o que é Lídia? Uma judia de oração, que frequentava o grupo de oração, que orava sempre com seus pares, que tinha uma vida de devoção, mas teve que pregar o Evangelho para ela. E depois ela foi batizada. Cornélio, centurião Cornélio. O texto diz que ele temia a Deus, orava constantemente e dava esmola aos pobres. Quem vai dizer que um camarada desse não está salvo? Mas teve que ouvir o Evangelho, teve que se converter, Pedro, lembra das condições de Cornélio? Pedro foi arrastado lá para dentro. Pedro não queria pregar o Evangelho para quem não fosse judeu. O homem era um oficial romano, dos dominadores, dos exploradores, dos opressores. Os caras invadiram minha terra aqui, não vou pregar o Evangelho, coisa nenhuma para eles. Era um oficial romano. Aí Deus vai lá, em Cesareia Marítima, e arranca Pedro de lá, com aquele sonho do lençol, dos animais impuros, e vem e quase que leva pela orelha Pedro para dentro da casa de Cornélio. Ao mesmo tempo, Cornélio está tendo um sonho de que vai chegar alguém para falar com ele. Agora me digam se Deus ia mover tudo isso se Cornélio já fosse salvo. Parece que Deus está dizendo assim, gente, esse Cornélio, eu tenho que dar um jeito de salvar esse Cornélio, porque ele me ama demais, ele é bom demais para passar a eternidade na perdição. Eu tenho que dar um jeito de salvar esse camarada. Parece que a coisa acontece desse jeito. Não vou deixar esse aí se perder, não. Esse não vai. Esse não vai. E arranca Pedro lá para dentro, leva Pedro lá para dentro. O próprio Paulo. Então vejam, se Paulo condiciona a salvação à justificação pela fé, se não há outra maneira de sermos salvos, nós não temos o direito de nos agarrarmos a outros caminhos de salvação que não sejam esses. Há muitos caminhos para Cristo. As pessoas podem chegar a Cristo de diversas maneiras. Paulo vai dizer que até a natureza revela a Deus. E que o homem é indesculpável, porque na natureza ele tem a revelação de Deus. Se ele não vê, é problema dele. Sabe o índiozinho lá na tribo? Ele tem a revelação de Deus para ele. Diante daquilo,
ele sente que tem alguma coisa. Mas ele não dá vazão a isso, ele prefere ter seus ídolos e etc, e etc. Ele encaminha essa transcendência dele para outras paradas, que não são as paradas do Senhor. Então, que direito nós temos de cavar outros caminhos que não sejam Jesus Cristo? E a terceira coisa, agora, no âmbito nosso relacional. Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Agora, raciocinem comigo. Se Deus, todo-poderoso, perfeito, justo, usou o seu poder para salvar pecadores, que direito nós temos de usar poder para qualquer outra coisa, se não for para o bem das pessoas? Deus, que tinha todo o poder, usou o poder todo que ele tinha para fazer o bem. Está entendendo meu raciocínio? Como é que nós vamos usar o poder que às vezes temos, o poder de uma chefia, o poder de um governo, o poder de uma decisão, o poder de um comando? Como é que nós vamos usar o poder para prejudicar pessoas? O poder para tirar vantagem? O poder para atender interesses pessoais? Que é exatamente o que essa tripada toda lá de Brasília faz. De Brasília e seus congêneres. O que são nossos políticos, com raríssimas exceções, senão personagens que entram no poder para tirar vantagem dele. E se Deus, que tinha todo o poder, usou o poder para salvar, como é que o ser humano se atreve a usar o poder para prejudicar outros? Então, esta é uma outra reflexão que a frase de Paulo de que Deus usou o seu poder para a salvação deve ficar muito fixa e constantemente em alerta na nossa cabeça e nos nossos corações. Muito bem, então eu vou tirar 2 semaninhas de folga e dar-lhes esse privilégio de ficarem de folga de mim por 2 semanas. Então eu viajo segunda-feira agora, dia 1º, e retorno dia 12, depois do Carnaval. Então, na próxima quarta-feira, o Hudson fará aqui com vocês um outro estudo. Na quarta-feira de cinzas, que é a quarta-feira que vem, para que vocês descansem da folia, nós não teremos o nosso encontro de comunhão na quarta-feira de cinzas, tá bem? E retornamos, então, na quarta-feira seguinte aqui com o restante do capítulo 1, falando sobre a perdição do ser humano. Domingo agora, dever de casa para vocês. Vocês vão ler o capítulo 1 de 18 a 32, tá certo? Leiam de novo, leiam até vocês sentirem que estão enojados do ser humano. Quando vocês estiverem enojados do ser humano, aí vocês parem, porque chegou no ponto que Paulo queria quando escreveu aquilo lá. E a gente vai falar sobre aquilo depois. Domingo agora, dia 31, a atividade especial que temos aqui é a palestra da promotora doutora Mônica, que vem para falar da campanha das 10 medidas. O Gilberto deu uma ideia de que quem comprou aquela camiseta da campanha das 10 medidas, venha com a camiseta domingo aí, para a gente, no domingo, deixar a coisa bem marcada, tá bem? Vamos ficar